agora vamos ouvir o Laírton. É com você. Olá, boa noite, tudo bem? Então, agora continuando o que o Sami e o Matheus já falaram, que vai de encontro muito do que eu vou falar agora, a questão da saúde e da doença, né? A saúde e a doença, ela vem de um mesmo lugar, ela vem de um mesmo local, que é o do o Grande Espírito. Tanto a saúde quanto a doença estão a serviço, como bem falou o Matheus agora. A serviço de quê? A serviço de alguém que foi excluído, a serviço de alguém que não foi visto, que foi mal falado. Então, quando alguém não é incluso na nossa família ou no nosso sistema familiar, alguém na nossa família vai tomar aquele papel. Isso a gente já sabe muito bem. Então, nesse trabalho que eu tenho feito aqui na Universidade Federal, no Hospital Universitário, aqui em Florianópolis, eu tenho experienciado isso que o Bert demonstrou, e aqui na prática eu tenho vivido isso. E os operadores de direito, como a gente tem visto, é suma importância que eles também estão num instrumento de melhorarem a vida das pessoas, que, como o Matheus falou, depende de uma decisão melhorar ou piorar a vida dessas famílias. Quando o operador de direito consegue, através das constelações, usar isso e se desemaranhar, se desvincular das coisas que ele carrega, ele consegue operar de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais leve, indo em direção à leveza. Nas constelações que o Bert trouxe, ele demonstrava isso, essa força que a vida, quando a gente está a serviço da vida, e a gente se conecta a essa força espiritual, desse espírito maior, que tanto leva para a doença, como também leva para a saúde. Vem de um mesmo lugar, esse grande espírito. Porque quando alguém é excluído, um outro tomará aquele papel. Um doente, uma família que alguém adoece, um filho que tem problemas com drogas, com drogadição, com alcoolismo. Então, a gente vê que ele está a serviço de algo maior, como o Sami falou aqui. Estar a serviço de algo maior é amor. E o Bert descreveu isso muito bem, que nós, como filhos, a gente ama os pais e os nossos antepassados mais que tudo e todos. É um amor insano, é um amor cego, que o Bert descreveu isso. E esse amor cego, muitas vezes, leva a gente a ficar doente. E quando um operador de direito, ele opera dessa maneira, ele atrai também para os seus trabalhos esse tipo de cliente, esse tipo de pessoas que talvez tenham a mesma questão que ele, que tenha a mesma visão que ele. Então, ele acaba tendo uma repetição no seu trabalho das mesmas questões que ele tem na sua família. Então, a pergunta que fica é: o que eu tenho que aprender com isso? Que eu ainda não aprendi. E quando a gente faz essa pergunta através das constelações, a constelação, ela está a serviço da saúde. O Bert, ele trouxe todo esse movimento, o Bert era humilde. Nesse livro agora, o último que ele trouxe, que é Meu Trabalho e Minha Vida, que é uma coisa maravilhosa, a gente descobriu, ele mesmo falou ali, que ele trouxe toda a constelação porque ele achava que a mãe gostava mais do irmão mais velho. Então, a constelação é isso, é tu transformar isso em algo bom, como o Matheus falou, em algo mais. A constelação é isso.
E o que é a constelação? É colocar o amor em ordem. Colocar, como o Sami falou na introdução, a vida no seu fluxo. E quando a vida está em fluxo, a gente vê a doença não como uma doença, como ensina o nosso professor Renato. A gente olha para a doença como um instrumento de evolução. E quando a gente olha essa doença como um instrumento de evolução, a gente não fica parado, a gente coloca isso em movimento, porque a constelação familiar de Bert é movimento. E a Sophie e a Ciência nos ensina que para a gente operar, a gente trabalhar, seja qual profissão que seja, a gente tem que primeiro se trabalhar. A gente tem que trabalhar as nossas questões. E quando a gente trabalha as nossas questões, e isso é batido na tecla constantemente na Ciência, a gente tira o peso que a gente carrega, que a gente não vê, as dinâmicas ocultas, um amor oculto, um amor cego, e a gente consegue operar de uma maneira melhor, a gente consegue estar mais inteiro no nosso dia a dia. O Matheus falou muito bem que os operadores do direito, e o Sami se inclui nisso, a gente estão muitas vezes abarrotados de trabalho, não sabe por onde começar de tanta coisa. Isso gera um estresse, uma carga emocional grande. E onde que a constelação entra nisso? A constelação ajuda não só os operadores, mas a todos nós, a ficar mais leve, mais inteiro, mais tranquilo. E nesse lugar de tranquilidade, de leveza, eu consigo tomar decisões mais acertadas, tomar decisões mais equilibradas e que não vai ter depois um retrabalho. Então, as doenças, do ponto de vista das constelações e que o Bert nos trouxe, elas estão a serviço de alguém. Quem é? A gente não sabe até colocar uma constelação. E quando a gente coloca isso numa constelação, a gente vê que sempre tem a ver com inclusão. Incluir quem foi excluído. Então, ao longo do meu trabalho, que eu tenho trabalhado aqui na Universidade Federal, dentro do hospital universitário, que eu faço 2 vezes ao mês as constelações ali, em grupo, algumas questões aparecem ali, muitas ligadas ao direito e outras não, mas eu vou citar um caso aqui de uma mulher que me procurou, que ela estava muito intrigada e preocupada com uma tia que estava em coma há já 2 anos. E ela foi procurada para assinar uns papéis que, se por algum motivo, ela estava numa clínica especializada, se por algum motivo a tia houvesse alguma parada cardiorrespiratória, ela assinasse um documento que não usasse nada para reanimá-la. E aquilo intrigou ela mexeu com ela. E ela me procurou para fazer essa constelação. E a gente constelou esse caso em si. E na constelação, o que apareceu? Exatamente o que o Bert nos ensina. Que a gente não pode excluir alguém. Na constelação, apareceu que essa mulher que estava no coma estava olhando para os homens da família. Nesta família, todos os homens eram subjugados. O pai dela tinha ido embora e ela não conhecia o pai dela. Ela teve um amor na juventude e não se permitiu viver esse amor. E quando na constelação a gente colocou isso em ordem, ela me mandou um feedback, eu tenho um feedback no WhatsApp, que simplesmente os médicos não sabem de onde, como, se foi com a constelação ou não, mas simplesmente a mulher despertou do coma depois da constelação, depois de um tempo, depois de uns 2 meses. A mulher simplesmente despertou do coma. Então, por quê? Porque precisava ser visto aquele movimento naquela família, que ela tinha outras irmãs também, outras, além da mãe dela, todos os homens tinham ido embora.
Então, e elas não se davam conta disso, como o Matheus falou antes, do ponto cego, né? O ponto cego todos nós temos. E quando a gente consegue, através das constelações, a constelação é uma força que ajuda a gente a olhar para isso, e quando a gente olha, a gente consegue ir adiante. A gente consegue ir em direção ao mais, à evolução, a gente dá um degrau. Não quer dizer que depois daquele outro degrau não vai ter outras questões. Terão sim. Mas aquilo lá, aquilo que eu já estava olhando, eu não preciso mais olhar. Eu falo muito que é a dinâmica do pescocinho para trás, que quando a gente fica olhando algo para trás, eu não consigo ver as oportunidades que passam na minha frente. E os operadores do direito, os advogados, né? Como a gente está aí nessa primeira turma a gente esteve na primeira turma de direito sistêmico, a gente viu isso em muitas constelações, que a gente atrai as pessoas certas para nossa vida, para o nosso trabalho. E quando eu aprender o que eu tenho que aprender, então eu posso ir para um outro estágio, para um outro nível. E esse outro nível, eu vou num nível mais de interação, de leveza. Então, o Bert nos mostra isso, né? O Bert, ele usou da constelação e no último momento ele pediu para a Sophie constelar a mãe, né? Que lição de humildade que o Bert deu naquele livro, ele demonstra isso, que ele pediu para olhar a mãe nos últimos, ali antes de ele morrer. A Sophie fez a constelação da mãe dele. Então, todos nós temos questões. Ninguém está pronto. Nunca estaremos prontos. A gente está sempre aprendendo. E eu, ao longo da minha jornada da vida, eu procuro colocar isso em prática. Esse aprendizado a serviço da vida, a serviço da evolução. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu leio um pouco a Bíblia, e na Bíblia, não sob a ótica da religião, mas sob a ótica de um livro. E a Bíblia, eu gosto muito da frase de Jesus Cristo, que Jesus, antes de fazer um sermão, ele usava a seguinte frase: em verdade vos digo. E só então ele começava a fazer o sermão dele. E essa frase eu procuro pregar ela na minha vida. Em verdade vos digo. Se a gente começar a colocar essa frase na nossa vida, em verdade vos digo, a gente começa a deixar muito emaranhamento para trás. A gente consegue deixar muito peso para trás. Porque quando a gente está em verdade, eu me desemaranho, eu fico em verdade, eu fico na minha vocação. E o que é a vocação? A vocação é estar inteiro, é estar a serviço da vida. E as doenças, quando a gente olha as doenças, e a saúde também, porque quando tem problema, tem solução, e a saúde está ali para a gente colocar em ordem algo. Mas tem um detalhe que é muito importante, que eu quero compartilhar aqui. Num evento lá no México, o Bert tem essa reunião do membership, e que era uma reunião restrita aos membros, depois dos seminários, e a gente podia fazer uma pergunta específica para o Bert. E lá no México, o Bert estava fazendo essa reunião, e uma pessoa, então, uma menina até muito bonita, falou: Bert, eu quero fazer uma pergunta. Eu posso fazer a pergunta. Eu quero saber, porque eu tenho uma coceira que não sai de mim. E o Bert olhou para ela simplesmente e falou assim: procura um médico. E aquilo eu fiquei pensando, né? E levou um tempo eu entender aquilo. E depois eu entendi que as doenças nem tudo são de cunho sistêmico. Tem doenças que são orgânicas e precisam ser tratadas de um ponto orgânico. Isso é muito importante. Então, a constelação, ela ajuda sim quando é um movimento maior. Então, nem tudo a gente pode tratar com a constelação.
E isso, o Bert falava isso claramente. O Bert, a constelação veio através disso, né? O Bert tem vários livros que trata de doença, como a cura, desatando os laços do destino, que hoje eles chamam de emaranhamento, que é a mesma coisa, né? Desatar o laço do destino e emaranhamento é a mesma coisa. Então, o Bert dedicou um livro especificamente a isso, sobre falar sobre doenças graves, né? Câncer, que acomete muita gente hoje. Então, nós, como agentes, como facilitadores, estamos ligados à regra de ciência, a gente se coloca a serviço. Eu me coloco a serviço do que vier. Então, às vezes, as pessoas me procuram e dizem, Laírton, vou constelar, apareceu tal coisa. E eu digo a primeira coisa, se isso está aparecendo para mim, eu dou conta. Eu dou conta. Mesmo que eu não tenha feito um trabalho com aquilo ainda, eu dou conta. Claro, com respeito, colocando as ordens do amor, as ordens da ajuda, colocando no meu lugar. Qual é o meu lugar? É o último, o lugar do último, o lugar do facilitador. E neste lugar a gente pode se colocar a serviço de algo maior, a serviço, né, da fluidez. E quando eu estou no meu lugar, eu deixo que o amor flua. E o amor é a coisa mais linda que tem, quando está em ordem. Por amor, a gente faz tudo. Como o Bert nos ensina, o amor, ele adoece e ele cura. O amor, ele traz alegria e traz tristeza. Depende como a gente se coloca nesse amor. Uma criança olha os pais como heróis. Os pais são tudo, né? Então, para a criança, os pais são o máximo. E muitos de nós, ainda adultos, olham os pais assim. Então, esse amor, às vezes, adoece. Então, quando a gente está a serviço da vida, a gente consegue olhar os pais, a mãe e o pai, mesmo com os defeitos deles, e ainda assim amá-los. Esse é o amor adulto. Esse é o amor que nos liberta. Olhar os pais e as mães, nosso pai, nossa mãe, e ver que eles, sim, eles são pessoas comuns, e ainda assim a gente ama eles. Então, através das constelações, através desse movimento que o Bert nos trouxe, que ele explica ali naquele livro que eu entendi, assim, que o amor está a serviço, que ele trouxe a constelação porque ele criou um entendimento. E olha que maravilha que maravilha que nós estamos todos conectados a serviço, de estar a serviço. Então, gente, acabou meu tempo aqui. Obrigado, espero ter contribuído com algo. Gratidão a todos e me coloco a serviço. Muito obrigado. Boa noite. Muito bom, Laírton. Grato pela contribuição também. Muito legal. Teve uma coisa que você falou agora, que me lembrou de uma fala do Bert, lá em Águas de Lindóia, 2008, 2009, que uma pessoa que desconfiava dos médicos, dos tratamentos, dos remédios, né? Hoje em dia existem abusos, tem muitas carências, o sistema médico mesmo, né? Tem razões econômicas, a indústria farmacêutica, realmente tem diversas linhas da medicina. Mas ele falou assim, que quem não confia na medicina está olhando para a morte. Então, fica essa frase aí para nossa reflexão, porque também a medicina está a serviço da vida, né? Agora, como as pessoas se valem dos medicamentos, das medicinas, aí é outra história, né? Mas a medicina é uma ciência a serviço da vida também. E retomando um ponto muito crucial
que foi falado por vocês, né? Essa questão do julgamento, o quanto que a pessoa, ao julgar, entra num campo perigoso. E isso, no direito, é um tema muito presente. Apesar de que, quando eu digo julgar, não estou falando do papel do juiz, estou falando de todo